Eu sou a Liliana de Souza e falo aqui pela Escola Newton Reis. Hoje falaremos sobre preconceito no Brasil. Segundo o censo de 2010, mais de 97 milhões de pessoas se declaram negras, pretas ou pardas, e 91 milhões de pessoas se declaram brancas. Logo, é impossível negar a contribuição da população negra. Ser negro pode ser uma tarefa difícil, num país com preconceito ainda tão enraizados e muitas vezes camuflados. Essa temática deve ser abordada nos currículos escolares. A Lei de 10.639 de 2003 determina que o ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana seja abordada nos currículos do ensino fundamental e médio. Mas para que a lei se concretize, muitas outras barreiras devem ser quebradas, como a falta de conhecimento e preparo. Bom dia, eu sou a Isabelle e vou falar um pouco sobre as ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantir a igualdade de oportunidade de tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginação, decorrem de diversos motivos, inclusive raciais. Ou seja, busca-se uma composição diversificada onde não haja predomínio e soberania de raças ou etnias, onde todos possam usufruir dos bens, riquezas e oportunidades, o direito à cidadania e cultura. Alguns exemplos de ações afirmativas no Brasil são aumento da participação de negros em determinadas áreas de emprego, acesso à educação por meio de cotas, concessão de bolsa de estudos, prioridade em empréstimos e contratos públicos, distribuição de terras e moradias, Estatuto da Igualdade Racial. O feriado dia 20 de novembro da Consciência Negra. Vale lembrar que as ações afirmativas trazem diversas críticas. Uma delas tem o argumento de que as ações afirmativas gerariam a racialização da sociedade brasileira, com a separação entre brancos e afrodescendentes, com acirrando as disparidades raciais. Quanto a esse argumento, cabe de ponderar que se a raça e etnia sempre foram critérios utilizados para a exclusão de afrodescendentes no Brasil, que sendo agora utilizados ao revés para a sua necessária inclusão. Boa tarde, meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre as dificuldades de ser negro no Brasil. Para entendermos melhor as dificuldades de ser negro no Brasil, é preciso compreender algumas situações. Os negros do Brasil são descendentes de africanos, populações essas escravizadas por mais de 350 anos. O Brasil foi o último país a extinguir a escravidão em 1888 com a Lei Áurea. Os brancos receberam salário quase 2 vezes maiores que os negros. Mesmo ocupando o mesmo cargo e com o mesmo nível de escolaridade, 77% dos jovens assassinados são negros e 8,4% dos negros entraram-se em condições de extrema pobreza, antes 3,2% dos brancos. Boa tarde, eu sou a Ludmila. Eu vou falar sobre o que falta para o Brasil ser um país livre do preconceito. As ações afirmativas citadas ajudam no combate ao racismo, mas ainda não são o suficiente. Precisamos da realização concreta de políticas públicas sociais e inclusão dos negros. Por conta disso, é preciso avançar na luta contra o extermínio do povo negro. Os governantes precisam criar medidas que coloquem em práticas leis que viabilizem o acesso à educação, saúde, habilitação e segurança, cumprindo assim o direito de todos os cidadãos, independente de sua cor. Boa tarde, eu sou a Keise e vou finalizar nossa reportagem contra o racismo no Brasil. Através das ações afirmativas e políticas públicas, é possível observar o início do processo de mudança em como as pessoas se veem. Passam a ter menos vergonha de dizerem que são negras, passam a não precisar se branquearem para legitimarem socialmente na medida em que o debate da identificação racial ganha as páginas dos jornais. E a sociedade vê que é um tema legítimo na medida em que negros são apresentados nas telenovelas como personagens poderosos e não apenas empregados dos médicos. Não é que o Brasil esteja tornando-se uma nação de negros, mas está se assumindo como tal. Mas é claro que ainda há um longo caminho a ser trilhado para que possamos afirmar
que o Brasil está livre de todo e qualquer tipo de preconceito e marginalização racial. Assim como dito por Boaventura, temos o direito a ser iguais, quando nossas diferenças nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza ou alimente ou reproduza as desigualdades. Show preconceito!